Olá pessoal, tudo bem? Você sabe qual é a diferença entre a causa de uma manifestação patológica e a origem de uma manifestação patológica? Essas duas expressões, elas são parecidas, ou pelo menos elas são confundidas com muita facilidade na perícia de engenharia. Porém, entender a diferença entre essas duas questões, esses dois significados, é muito importante. Toda manifestação patológica, toda anomalia construtiva, ela vai ter uma causa e vai ter uma origem. E isso é justamente o que nós chamamos de diagnóstico. Quando eu vou dar o diagnóstico de um problema, eu vou estar falando da causa e da origem do problema. E qual é a diferença entre os dois? A causa é o mecanismo de atuação que gerou aquela deterioração, um fenômeno físico, um fenômeno químico, um impacto, um fenômeno mecânico vai gerar aquela manifestação patológica. A origem tem a ver com... É parecida, a diferença pode parecer pequena, mas quando você se aprofunda no assunto, você vê que é uma diferença muito grande. A origem tem a ver com quando foi que ela surgiu e, entre aspas, quem é o culpado. Causa, origem. Na perícia em engenharia, é fundamental você diagnosticar tanto a causa quanto a origem. Seja para dar um tratamento correto, um médico só vai lhe dar o remédio correto quando ele der o diagnóstico correto, como para eventualmente, aí mais ligado à perícia judicial, para atribuir responsabilidade. Exemplo, corrosão de armadura é a manifestação patológica. Tá? Estamos falando de uma manifestação patológica. Então, segundo a gente falou aqui, a corrosão de armadura vai ter uma causa e vai ter uma origem. Causa. Qual foi o mecanismo de deterioração? Você fez ensaios, investigou e você viu que os agentes agressivos, por carbonatação, por exemplo, podia ser íon cloreto, mas estou dando uma hipótese, uma carbonatação, a frente de carbonatação foi tão grande que alcançou a armadura da edificação, despassivando essa armadura, baixando o pH, fazendo com que aquela estrutura perdesse a sua proteção química, tornando vulnerável à corrosão de armadura. E quando os outros aspectos necessários a uma corrosão eletrolítica de armadura surgiram, umidade, oxigênio, diferença de potencial, essa redução do pH gerou uma diferença de potencial, ou seja, resultou em corrosão de armadura. Causa do problema: corrosão eletrolítica de armadura gerado por contaminação do concreto, despassivação da armadura por carbonatação. Origem: se essa corrosão aconteceu, se essa carbonatação entrou na estrutura, alcançou a armadura, porque o cobrimento era pequeno, origem construtiva. Ou seja, quando o problema apareceu? Na verdade, desde a obra, desde a construção. Porque o cobrimento do concreto necessário à proteção da armadura não foi feito segundo normas. É muito comum, né? Meio centímetro de cobrimento, por exemplo. Origem construtiva. Pode ser projeto, pode, falha de detalhamento do cobrimento do projeto, ou pode ser execução, que é mais comum, não instalação do espaçador para gerar esse cobrimento correto. Porém, o cobrimento pode estar ok. E essa carbonatação penetrou porque o proprietário, o responsável, o síndico, o administrador, o usuário, não fez as devidas manutenções corretas na superfície da estrutura, no revestimento final. Logo, se for esse o caso, na segunda hipótese, a origem já não é mais... O cobrimento está bom, está correto, só que, ao passar dos tempos, pela ausência ou deficiência de manutenção, o oxigênio entrou, a umidade relativa do ar entrou, ou a própria umidade entrou e gerou a corrosão de armadura. A carbonatação entrou por falta de manutenção. Origem: mau uso, falta de manutenção. Então, o mesmo problema
com o mesmo mecanismo pode ter uma ou mais origens diferentes. Entender a diferença entre causa do problema, que é o mecanismo de atuação que gera mecânico, físico, químico, seja lá o que for, que gera manifestação patológica, e a origem, que traz a responsabilidade e onde esse problema se iniciou, por que ele se desencadeou, é a origem. Entender a diferença dessas duas expressões é fundamental. Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Se quiser mandar sugestão, mande sua dúvida @engenhariaecondomínio.com.br. Abraço!